Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Todos os dias, o número de bicicletas nas ciclovias, ruas e avenidas de Ipatinga não deixa dúvidas. A cidade precisa de um plano cicloviário. Faltam ciclovias, as ciclovias que existem estão, em sua maioria, degradadas, com desníveis, buracos, falta de sequência, sinalização e iluminação. Não raro, ciclistas também estão no lugar errado nas pistas. Falta também a conscientização, não é? E o assunto já foi debatido em audiência pública, já foi tema de reuniões e mais reuniões e muitas reportagens na imprensa do Vale do Aço, e alguma coisa começa a caminhar. Neste momento, tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que prevê o plano cicloviário do município de Ipatinga. O que prevê essa proposta? Quais mudanças os usuários das ciclovias podem esperar? E a bicicleta como um modal de transporte. Para falar sobre o assunto, o Cultura Entrevista recebe o representante do Mutirão pela Ética e Cidadania, o médico Márcio Rodrigues de Castro, e a estudante Jamile Barcelos. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui na Cultura. Boa noite, Alex. Obrigado pelo convite, a oportunidade. Jamile, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na Cultura. Obrigado pelo convite. Tá bom. Vamos começar falando aqui dos direitos e deveres dos cidadãos que usam as ciclovias. Caminhar pela via pública já pressupõe direitos e deveres. A mesma coisa pressupõe também essa questão de usar veículo. E a bicicleta é considerada um veículo. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é um veículo de tração humana, está sujeito a cumprimento de normas, direitos e deveres, portanto, para quem pedala também. Tomás, começando com o senhor, principais direitos que os ciclistas têm? Eu acho que nós precisamos, o Código Brasileiro de Trânsito, né, coloca a bicicleta como veículo de transporte, né, que deve seguir as regras, igual existem regras de circulação, tal qual os carros e veículos. Né. Agora, é importante a questão de que eles tenham vias adequadas, né, com segurança, e que está perfeitamente separado dos veículos automotores, ou quando está circulando juntos, é importante que os veículos respeitem e mantenham uma distância mínima de 1,5 metro em relação aos ciclistas. Né? Uhum. Esses são os principais deveres também. Já os deveres também. Tem que permanecer, né, na via de circulação, sempre na mão de direção, né, na mesma mão de direção dos veículos. Né, tem que permanecer a margem à direita da pista, né, respeitar os cruzamentos, né, a sinalização. Uhum. Jamile, mais detalhes também sobre direitos e deveres dos ciclistas? Pouca gente entende dessa parte, né, do código voltado para a bicicleta, mas os direitos, os deveres dos ciclistas são mais ou menos os mesmos do veículo. Né? Você tem que trafegar na mão certa, você tem mão contra mão, você tem que obedecer sinais, e isso não é muito difundido. Infelizmente, ciclistas aqui de Ipatinga andam para qualquer lado e acham que a bicicleta pode trafegar em qualquer lugar, e não é muito assim. Né? Isso dificulta um pouco, né, o convívio no trânsito, mas também há falta de respeito também dos motorista, né? Dos motoristas. Você tem que obedecer 1,5 metro de distância, é uma medida de segurança, né? E não é muito obedecida, não. Uhum. Nós falávamos agora há pouco aqui porque no trânsito são identificados basicamente 3 tipos de usuários. É isso? Quais são os principais padrões que nós podemos perceber no trânsito? De ciclistas, no caso, você tem um ciclista, o atleta que pratica mesmo o ciclismo, né? Você tem um ciclista que usa a bicicleta como transporte. É o que usa para trabalhar, para trabalhar, né? Ou então para fazer pequenas compras, coisas desse tipo. E tem o ciclista que utiliza como lazer, né? Finais de semana, feriado, que sai com a família, vai para os parques. Esse é mais um turista de lazer. Desses 3 aí, o que você considera que é a situação mais preocupante? É mais para o ciclista que usa para trabalho, que utiliza a bicicleta para transitar mesmo, né? Porque esses realmente utilizam ciclovias e precisam estar diariamente trafegando, né, no trânsito, e que são as pessoas os que correm mais riscos. Né? Principalmente nos horários de pico, né? Principalmente, utilizam a bicicleta normalmente nesses horários. Ok.
Doutor Márcio, a questão da cidadania e a utilização do trânsito dos ciclistas. Uma coisa que temos que perceber é a questão da mobilidade urbana, né? As cidades estão crescendo, as pessoas precisam ter a garantia para circular na cidade com segurança e com qualidade, né? Conforto. Nos últimos anos a gente vê um crescimento abundante de veículos automotores, carros e motos. Com isso, as ruas ficaram muito cheias, o trânsito está muito cheio, está pesado e a mobilidade urbana tem sido muito afetada com isso. Há uns anos atrás circulava-se muito fácil pela cidade, tinha pouco carro e tal, mas isso durante essa última década cresceu muito. Então a gente tem que pensar que as pessoas precisam circular pela cidade. Então é importante que o poder público nos garanta condições de circular de forma tranquila e segura. E para isso vamos ter às vezes que usar vários modais de transporte, não só a bicicleta, né, mas o pedestre, o transporte coletivo, né, e manter, lógico, vamos sempre que manter o carro, a moto, mas temos que priorizar o transporte coletivo e a parte ciclistas e pedestres. E pensar num trânsito que consiga fazer interface entre eles, né, que as pessoas possam sair de casa de bicicleta, parar no ponto de ônibus, deixar sua bicicleta, ir para o trabalho, voltar, saber que vai achar a sua bicicleta. Né, tem que ter condição de circular, né, de forma... não dá para todo mundo usar carro ao mesmo tempo, as ruas não aguentam isso. Né, então a gente tem que dar alternativa, né, que a pessoa possa escolher o modal viário. Né, no caso da bicicleta e do pedestre, não, ele tem algumas vantagens, como o fato de não poluir, ser mais saudável. Né, e a partir do momento que você dá alternativa, você pode tirar carros da rua, né, que poluem, que enchem o trânsito. Né. Então é importante que o gestor pense na mobilidade urbana, dentro dos vários modais de transporte, né, e coloque essa questão do transporte coletivo e o transporte não automotivo como prioridades, né, então precisa de definições políticas que valorize a circulação dentro das cidades. Nós falamos aqui no começo da entrevista, Jamile, que há toda uma mobilização dos ciclistas, dos cicloativistas, são chamados de cicloativistas, eu acho até esse nome um pouco chato, dá a ideia de uma coisa assim, segmentada, e na verdade a proposta não é essa, mas enfim, são chamados de cicloativistas aqueles que defendem a ideia de uma cidade cicloviária. E aí há uma utilização assim tremenda das redes sociais na hora de se organizarem para fazer manifestos, para fazer reivindicações. Tem cumprido o objetivo, o papel de mobilização mesmo, reivindicar espaços, reivindicar melhorias? Bem, reivindicar a gente está reivindicando, né? Vamos ver se vai sair das reivindicações, a gente vai ter realmente o plano efetivado, executado, levando em consideração um plano bem feito também, né? Que não adianta fazer ciclovias desconectas, ciclovias que não ligam a lugar nenhum, que não é uma rota de grande uso. Então, os ciclistas utilizam muito da rede social, né? Até a rede social é um ponto, até uma forma de marcar encontros mesmo ciclísticos. E aí eles utilizaram essa própria rede para também fazer essas reivindicações, né? O mutirão também vem da rede social. E vamos ver se essa discussão toda vai sair da rede social. Okay. Né? Já começamos, né? Já conseguimos criar esse plano, já conseguimos algumas aprovação desse plano, mas nós temos que acompanhar para ver se a gente vai conseguir a implementação. Né? O que é mais interessante agora é a implementação das melhorias, exatamente. Só para você ter uma ideia, o telespectador ter uma ideia, eu acredito que vários até sejam usuários de bicicletas, ou para o trabalho, ou para o lazer. Há um ponto crítico em Ipatinga, não sei se vocês dois vão concordar comigo, que é a ciclovia que vem do bairro Horto. Você começa lá perto dos viadutos, ali próximo às concessionárias de veículos, a entrada do Bom Retiro, e logo depois do Horto, ali perto, aliás, na região da Brasalto não tem ciclovia. Você ou passa dentro do bairro ou vai enfrentar o trânsito da BR-381. Mas aí tem um trecho bom de ciclovia, até chegar no Iguaçu, próximo ao Panorama Tower. No Panorama Tower, simplesmente o ciclista é despejado
no trânsito da BR-381. Quem planejou a cidade no passado esqueceu-se que essa ciclovia deveria continuar até o Veneza, até o Caravelas, até o centro, até a interligação com a Macapá, que não existe, não tem. E, para mim, é um dos pontos mais críticos para o ciclista em Ipatinga. Concordam com isso? Concordo, e principalmente tem ciclovia que acaba e deixa o ciclista na contramão, o que por lei é proibido, né? O ciclista não pode trafegar na contramão. Aí para o ciclista obedecer à lei, ele tem que atravessar a avenida, o que é um risco, né? No caso aí a BR. Né? Que é o caso, por exemplo, da ciclovia da Avenida Macapá. No fim dela, ela joga para a contramão, o trânsito no sinal, no semáforo, no cruzamento da Zito de Oliveira com a Ouro Preto. Isso acontece muito, né? Você acaba a ciclovia e você acaba na contramão, o que é um risco muito grande de acidente, né? Você fica menos visível para os carros, né? Tem muito disso. Acho que até pior, na verdade, esse trecho que você citou de ciclovia, na verdade não é uma ciclovia, né? É uma pista compartilhada de pedestre e bicicleta, não é sinalizada, porque pelo código, uma coisa é o passeio para pedestre, outra coisa é a ciclovia. A ciclovia ela tem que estar sinalizada. Por exemplo, uma pessoa de fora que chega aqui não identifica aquilo ali como sendo uma ciclovia. Essa da Pedro Linhares, no Horto Iguaçu. Do Horto Iguaçu. Ela é uma calçada que ciclistas usam. Nós não podemos chamar aquilo ali de ciclovia. Ela não tem nenhum lugar, nenhuma faixa, uma sinalização que contemple. Além disso, ela passa dentro de um ponto de ônibus, porque colocaram um ponto de ônibus no meio dela, perto daquele viaduto do shopping ali. Sim, sim. Né? O ponto de ônibus fica em cima da ciclovia. Né? Você tem que parar, você está circulando, você tem que parar porque tem um ponto de ônibus na frente. Naquela entrada ali da rua das Lavadeiras, ela entra num breu danado, ela afasta de tudo, fica insegura. O cruzamento da Ferroviária, onde teve aquele atropelamento, né, com morte recente. Do senhor Leonel, esse caso nós cobrimos. Exatamente, que não é um lugar que não é sinalizado, os carros saem da BR em alta velocidade e tem um cruzamento com uma ciclovia sem sinalização, escuro. Ok. É muito problema. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos logo na sequência e nós vamos falar do que prevê exatamente a proposta do plano cicloviário para Ipatinga, um minuto só. A Italínia preparou uma promoção que vai te deixar feliz da vida. A Italínia Móveis de Ipatinga comemora 8 anos e quem ganha o presente é você. 8 vezes sem juros. Peça o seu orçamento pelo telefone 3822-7376. Italínia, compartilhando felicidade com você todos os dias. Italínia Móveis, Novo Centro, Ipatinga. Há quase 2 décadas procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br.
Muito bem, estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje fala do plano cicloviário para Ipatinga. Eu lembro o contato com o programa entrevista, @tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua opinião, sua crítica, sua sugestão de assuntos aqui para o programa. Uma das sugestões que recebemos é que trouxéssemos em debate aqui no programa o assunto do Comitê Rodrigo Neto. Olha, há um problema difícil de se resolver com essa entrevista, porque não dá para expor as pessoas do Comitê Rodrigo Neto aqui nessa mesa, não tem jeito, elas ficariam muito visadas se trouxerem aqui. No entanto, fazemos acompanhamento do caso, sim. Lembramos que já aproximamos aí 120 dias sem esclarecimento do caso e acompanhamos também lá no Jornal Diário do Aço essa triste história aqui de Ipatinga com a execução do colega, o repórter Rodrigo Neto. De qualquer forma, obrigado pela sugestão. Bom, propostas para a melhoria da mobilidade urbana, Dr. Márcio Rodrigues de Castro, e Jamile também. O que exatamente é proposto nesse plano de mobilidade urbana? Nós apresentamos o mutirão e o ciclo ativista, fizeram um debate, tirou algumas propostas para melhoria do transporte cicloviário. Ele tem 3 eixos principais. Que é o eixo político. A gente defende que haja uma definição política que priorize o transporte cicloviário e o transporte coletivo. O segundo é o eixo de infraestrutura, que é a construção de ciclofaixas, ciclorotas, né, que crie vias que permitam esse trânsito de bicicletas pela cidade, associado a instrumentos, a equipamentos de apoio que dê segurança e conforto aos ciclistas. Lugares para poder parar a bicicleta, guardar a bicicleta com segurança, né? Porque a gente acredita que a ciclovia ela tem que ser atrativa. Então tem que ter uma ciclovia e equipamentos que dê segurança, comodidade para o ciclista, para que ele adote esse modal de transporte. O terceiro eixo é o eixo de educação. Né? Educação para o trânsito, tanto do ciclista para usar o trânsito, quanto para os outros modais em respeito ao ciclista. Então, esses são os 3 grandes eixos das propostas que apresentamos ao Executivo e ao Legislativo, né, que foi a pauta de desenvolvimento da audiência pública e que virou um projeto de lei que foi aprovado essa semana e aguarda agora aí a sanção da prefeita. E a proposta, profissionais de várias áreas participaram da construção dessa proposta, não é isso? Sim, isso começou por ocasião da eleição, nós fizemos debate sobre os grandes problemas da cidade. Então discutimos educação, saúde, mobilidade urbana, segurança. E depois disso nós continuamos nesse debate e aprofundamos especificamente o transporte cicloviário. Começamos pelas redes sociais, no grupo do Mutirão, no Facebook. A partir daí fizemos reuniões onde participaram, além dos integrantes do Mutirão, os cicloativistas, o pessoal que mexe com urbanismo, especialmente o Danilo, cujo projeto, cujo trabalho dele, da conclusão do curso de arquitetura e urbanismo foi sobre proposta cicloviária para Ipatinga, né? E pessoas ligadas à questão de geoprocessamento, que estudou um pouco as rotas na cidade. Ok, então foi muito bem planejado, inclusive porque não foram só ciclistas que construíram o plano que foi apresentado, né? Não é exatamente uma proposta que saiu só de uma parte interessada. Não, exatamente, foi vários segmentos da sociedade, com técnicos. Ok, Jamile, o que é um conceito de cidade cicloviária? É uma cidade que apresenta para o ciclista, que ela pode ser, a bicicleta pode ser utilizada de forma segura, né, em toda a sua dimensão, e apresenta, além dessas rotas cicloviárias, também bicicletários e até segurança também para esse ciclista, segurança com relação a roubos, né, iluminação, tudo que permita ao ciclista fazer o uso da bicicleta dentro da cidade de forma segura. Vocês têm exemplos aí de cidades que decidiram investir nesse modal de transporte e obtiveram resultados positivos, é isso? Quais são as principais delas? Tem algumas que já vêm investindo há décadas já, são bem conhecidas, como Amsterdã, a Holanda, né, o país da Holanda, Dinamarca também já vem investindo há um bom tempo, mas tem cidades mais recentes
que tem até um contexto cultural muito parecido, político mais parecido com o nosso, que é Bogotá, na Colômbia, que hoje é referência, né, tanto em transporte, em mobilidade em geral, tanto ciclovias, né, o uso de bicicletas, quanto também de transporte público. Okay. Recentemente vocês promoveram em Ipatinga, inclusive antes de ir para a audiência pública, e aí é bom destacar uma coisa que eu digo sempre, que a base da crítica tem que ser o conhecimento. Não se pode fazer críticas sem conhecer profundamente um assunto. E essas pessoas que lutam por uma cidade melhor para se trafegar de bicicleta, fizeram um desafio chamado Desafio Intermodal. Família, explica um pouquinho, o que foi esse desafio intermodal? Esse desafio já aconteceu em várias cidades do mundo, né? A gente resolveu trazer ela para Ipatinga. E é um desafio que se tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E esse trajeto é percorrido por vários modais, seja transporte público, bicicleta, pessoas que vão a pé, correndo. Cada cidade utiliza os modais disponíveis naquela cidade. Aqui em Ipatinga a gente utilizou o transporte público, a moto, o carro, a bicicleta, né, e também um corredor. Né? Foram 5 tipos diferentes de transporte, vamos dizer assim. E os resultados foram bem interessantes, foram 2 ciclistas, aliás, um ciclista com mais experiência, que foi através da ciclovia entre aspas, né? E um outro ciclista menos experiente. Né? O primeiro a chegar, a gente saiu do Márcio Cunha, né, da unidade principal do Márcio Cunha, e fomos até a prefeitura no horário de pico. Via Bairro Cariru. Via Bairro Cariru. E o primeiro a chegar foi o ciclista pela ciclovia mais experiente, né? O ciclista mais experiente foi o primeiro a chegar. Alguns minutos depois chegou a moto, posteriormente chegou o ciclista menos experiente, se eu não me engano com 2 ou 3 minutos de diferença apenas da moto. O outro foi o carro chegou alguns minutos depois. Com 24 minutos chegou o corredor, a pessoa que veio correndo a pé, do Márcio Cunha à prefeitura, e o último a chegar foi a pessoa que utilizou o transporte público, com 33 minutos. Ou seja, e demonstra 2 coisas. Primeiro que a bicicleta pode ser, principalmente a nossa topografia favorece isso muito, a bicicleta pode ser utilizada em Ipatinga, você consegue um transporte rápido utilizando a bicicleta. E segundo, a deficiência do nosso transporte público, que foi o último a chegar, até mesmo o corredor a pé chegou mais de 5 minutos na frente da pessoa que estava utilizando o transporte público. Esse desafio serve como uma reflexão para as pessoas que estão gerenciando a nossa cidade com relação ao transporte e trânsito, não tenho a menor dúvida disso. Né? Nós temos um caso específico, moramos a 3 quilômetros do trabalho, se quisermos ir de ônibus, são 2, tem que pegar 2 embarcações, uma do bairro até o centro, depois do centro até o local do trabalho. A pé demoraria 25 a 30 minutos, seria praticamente o tempo de espera, embarque e viagem do primeiro ônibus. Né? Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser pensada para resolver esse gargalo, que, aliás, não é muito antigo. Antigamente se andava muito mais rápido nesse ônibus de ônibus. Ok, vamos falar agora de um outro assunto aqui, estudo sobre os impactos em se locomover por diferentes meios. Bom, já faz parte desse assunto que você acabou de explicar aqui, do desafio intermodal. Lógico que carro e ônibus vai impactar muito mais, né, Tomás? Exato, com certeza. Mas tem que pensar, primeiro, que o transporte por veículo automotor, ele polui mais, né? É um transporte que está poluente. O transporte de carro, né, em que muitas vezes passageiro por carro, ocupa espaço, tumultua o trânsito. O transporte por bicicleta, né, ele está saudável, não polui, ele pode esvaziar o trânsito. E tem estudos mostrando que o lugar que você tem ciclovias, as pessoas circulam mais, você incentiva o comércio local. Que as pessoas passam, é diferente da pessoa que passa de carro por um trecho, que não para nem vê o comércio, né? Passando de bicicleta, você convive mais com a comunidade, você incentiva o comércio local. Então você vai ter um estímulo econômico, né? Melhora do ponto de vista de saúde, de bem-estar social e ajuda no trânsito. Né? Essa melhora da saúde é fundamental, afinal de contas é uma forma de tirar as pessoas da frente da televisão, do computador ou mesmo do boteco no fim de semana. Se bem que tem um pessoal que adora pedalar e ir para o boteco.
Só para complementar o dado dele, questão de números, houve um aumento em Nova York, nas regiões onde eles investiram em ciclovias, eles depois fizeram uma pesquisa e descobriram que houve um aumento de até 40% no comércio ao entorno das ciclovias. Ou seja, você consegue, investindo em ciclovias, você acaba investindo também na economia da cidade. E é claro que quanto mais ciclistas usam esse meio, também há uma outra movimentação no segmento econômico voltado para atender peças, o próprio veículo e as peças, manutenção, esse tipo de coisa tudo. Gera mão de obra, isso gera circulação de divisas, geração de impostos, toda uma cadeia econômica que é beneficiada com isso. Além do que a bicicleta, você usar a bicicleta como transporte é mais barato. Né? Com isso, aquele trabalhador vai gastar menos dinheiro com o carro e essa sobra do dinheiro dele no final do mês, que iria somente para o carro, ela vai ser distribuída de outras formas de comércio. Então, você consegue uma distribuição financeira, você consegue, de certa forma, injetar mais dinheiro e distribuir esse dinheiro na cidade. Não investindo aquele dinheiro no carro, mas distribuindo em outros meios. Ok. Tem uma pesquisa que diz aí que Ipatinga tem 55 quilômetros de malha cicloviária, pelo menos espaço destinado para a circulação de ciclistas, que deveria ser melhor sinalizado. Seria isso mesmo, 55 quilômetros? Acho que sim, foi os dados que eles deram, mas é aquela coisa, a ciclovia aqui em Ipatinga é uma ciclovia compartilhada, é o que ele comentou, que na realidade é um passeio, né, na grande maioria é um passeio que é dividido entre ciclistas e pedestres. Que eu lembro agora, ciclovia mesmo, somente aquela do Canaã, que corta a Avenida Celim Salles ali. Isso. É a única realmente ciclovia. Da Londrina, também que é legal, né? Mas é sinalizada, não sei se Nós tem até- sinalização. Essa da Londrina, em frente aqui à sede da TV Cultura, e além de não ser sinalizada, ela tem um problema pior. Os blocos, ela foi construída em blocos horizontais. Esses blocos. Com o tempo, um bloco ficou mais alto, outro mais baixo, então você anda dando aqueles... Moral da história, o que ocorre em frente à TV Cultura aqui na Avenida Londrina, número 400, na Avenida 2, é uma grande quantidade de ciclistas passando do outro lado da pista, disputando espaço com carros, num lugar onde os motoristas não têm economizado no acelerador. Estou cansado de ver, vindo aqui para a Arte Publish, a gráfica que funciona aqui nesse mesmo prédio da TV Cultura e também aqui para o Cultura Entrevista, situações reais de possibilidades de acidente envolvendo ciclista na Avenida Londrina, embora lá tenha uma ciclovia sem condições de uso. Sou testemunho ocular desse fato. Isso é devido à primeira falta de manutenção, né, das ciclovias, e segundo também que é o que eu falei, são calçadas na realidade, né? Não tem uma pavimentação adequada para a ciclovia. Okay. A da Londrina tem uma coisa interessante aqui, que é a única que é arborizada. Né? Se a gente pensa numa cidade realmente quente, como aqui, as ciclovias, além de ter um piso adequado, sinalização, elas têm que ter um pouco de conforto. Tem uma cobertura, né? A vegetal gera um pouco mais de conforto do nosso verão, né? Mas aí entra uma outra questão, que a cobertura, à noite, ela faz uma sombra muito grande. Aí fica uma ciclovia muito escura. Aí existe uma iluminação especial, né? Aí ela precisa de uma iluminação especial. Se a gente pega aquela ciclovia atrás do shopping ali, aquela que a gente já comentou, à noite ela fica muito escura. Eu como ciclista, quase atropelei um outro ciclista lá naquela ciclovia, porque eu não enxerguei o ciclista. Ela fica muito escura mesmo. Então, essas ciclovias, elas têm que ser realmente arborizadas, porque Ipatinga é uma cidade quente, então tem que trazer um certo conforto, senão ninguém vai querer sair de casa em meio-dia, pedalar, né, no verão de Ipatinga. Mas eles têm que se pensar na utilização dessas ciclovias à noite. Então, você tem que ter uma iluminação adequada naquela ciclovia, até por segurança mesmo de assaltos, esse tipo de coisa. Ok. Vamos a mais um intervalo? Nós voltamos em 1 minuto com a sequência dessa conversa e aí o último bloco do Cultura Entrevista. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região.
Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online www.diariodoaco.com.br. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. De volta ao Cultura Entrevista de hoje, que trata do assunto mobilidade por bicicletas, uma alternativa limpa, ecologicamente correta de se locomover pelas cidades. E Ipatinga discute com atraso essa questão. Várias cidades do porte de Ipatinga, que tem um relevo relativamente plano, já discutem há muito tempo e implementaram medidas, e só agora Ipatinga começa a debater esse assunto. Muito bem, nós temos aqui algumas imagens e o doutor Márcio Rodrigues e a Jamile vão comentar sobre essas situações. São situações reais do trânsito de Ipatinga por bicicletas. Começamos aí. Essa foi uma manifestação que teve no bairro Ferroviário, justamente no ponto onde houve o atropelamento recente do senhor Leonel saía do trabalho e morreu naquele ponto. Aquele ponto ali é a entrada da avenida, aquela pista é a entrada da avenida José Júlio da Costa. Perigosa, doutor Márcio? Sim, é um lugar escuro, né, onde está cruzamento da BR com uma ciclovia, com uma avenida, que tem a ciclovia cruzando a avenida, sem sinalização, sem iluminação, sem uma faixa adequada, lugar muito escuro, né, e com trânsito rápido e violento. Né? Aquela pista de entrada, ali é a pista que as pessoas saem da BR-381 e sobem para o bairro ideal. No ferroviário. E não economizam do acelerador na hora de entrar naquele lugar ali. Infelizmente ali foi-se o senhor Leonel, que era inclusive mecânico gráfico, prestava assistência lá para a gráfica do Jornal Diário do Aço, também na arte pública onde nós trabalhamos. Jamile, essa situação aqui, ciclista no Parque Ipanema e bicicleta naquelas pistas de caminhada, dá para conviver? Pois é, o Parque Ipanema, infelizmente, não pode fazer uso de bicicleta lá dentro. Se eu não me engano, está havendo algum estudo com relação a isso, a Prefeitura está estudando, o secretário comentou com a gente numa reunião, que eles estão fazendo um estudo com a possibilidade de aumentar a pista e poder fazer o uso da bicicleta dentro do parque, o que seria uma boa, porque um parque que a gente não possa utilizar a bicicleta, né, não é o ideal. Essa foto aí foi tirada no momento em que o parque estava vazio, mas os sábados, domingos, o parque fica muito cheio de crianças e idosos. E esses meninos, esses adolescentes que usam a bicicleta são um perigo ali no Parque Ipanema. Andam muito rápido. Aqui, o pessoal ali do Xangai, lá de Coronel Fabriciano, a distância de 1,5 m, uma campanha para que os motoristas obedeçam essa distância. Isso está previsto em lei, doutor Márcio? Exato. O Código Brasileiro de Trânsito contempla essa questão do que garante a segurança do ciclista. Se eu não me engano, isso foi a manifestação bicicletada. Foi a bicicletada do ano passado. Foi a bicicletada do ano passado. Foram realizadas 3 bicicletadas, uma em Ipatinga, outra foi esse ano, e em Timóteo. Essa bicicletada aconteceu depois de atropelamento de 2 ciclistas do grupo do Pedal Gole, na estrada de Santana do Paraíso, em que o motorista atropelou e fugiu depois do atropelamento, não prestou socorro, e aí ocorreram essas bicicletadas como forma de conscientização mesmo. Tá, e foi a primeira vez que os grupos se uniram nas 3 cidades. Isso. A propósito, o Vale do Aço deve ter o quê? Uns 5 ou 6 grupos hoje organizados? Organizados, mais ou menos isso. Essa situação da ciclovia lá na entrada do bairro Cananzinho ali, depois da Gerasa, depois do cruzamento com a Avenida Gerasa, acho que dispensa comentários, né? A pista no sentido Cananzinho, aquela ali tem um ressalto enorme, ali é prejuízo para o ciclista que passar, empina de rodas, arrebenta pneu e outras situações.
Esse é um ponto, é o cruzamento exatamente da Avenida Gerasa com o começo ali o fim da Minas Gerais, Avenida Minas Gerais, Caçula para o Canaãzinho. Ali um ponto de conflito, um ciclista tentando lá, certamente estava vindo do outro lado da pista, estava meio que na pista de rolamento ainda, no sentido Canaã, e a outra senhora vai ali com a outra na garupa, ali um ponto de conflito, precisa ser repensado também. Já tem que pensar, ali tem umas coisas mesmo. Primeiro, o seguinte, o cara aqui na cidade, as ciclovias, ela só tem entrada e saída nos extremos. Ou seja, quem entra nas ciclovias pelo meio não tem acesso. Então é um problema, muitas vezes o pessoal faz rampa nos passeios para garantir uma entrada de lado. Outra coisa, quando ele cruza ali com a pista, a preferência devia ser do ciclista ter uma passagem preferencial para o ciclista que obrigasse os carros a parar para o ciclista. Normalmente nesses lugares a preferência tem sido do carro, não há na verdade, de inversão de prioridade, né? Esses cruzamentos são sempre complicados. A gente vê nas rotatórias de Ipatinga, a ciclovia sempre acaba no meio, quando inicia a rotatória, não existe rotatória normalmente para ciclovia, para bicicleta. Então a bicicleta é aquela ciclovia que no momento que você tem que mudar de pista, você fica um pouco perdido ali, né? Então não há uma continuidade das ciclovias. Aqui em Timóteo, lá na Avenida Almir Souza Meno, bairro Vila dos Tecos, não, Funcionários. Esse é um bairro Funcionários, quase chegando no centro comercial. A ciclovia pequenininha deve ter 1,5 km, mas ali seria um modelo de ciclofaixa que chama isso, né? Seria um modelo aquilo ali? Sim, é uma alternativa, né? É uma alternativa. Eu não sei nesse caso como é que funciona o início e o fim dessa ciclovia. Começa do nada e termina do nada, igualzinho em Ipatinga. Costuma ser assim, aí acaba que o ciclista, dependendo do trânsito, de qual posicionamento que ele está na ciclovia, quando ele finaliza a ciclovia, a própria ciclovia joga ele numa contramão. É o que é proibido por lei. Então tem que ver essas questões, né? É muito bonitinha tal, mas aí o ciclista às vezes está do outro lado da via, que normalmente anda na direita, aí tem que atravessar para a esquerda para pegar a ciclovia, e quando acaba a ciclovia tem que retornar novamente para a direita, ou seja, o ciclista tem que ficar atravessando todo momento a rua. Esse foi um acidente, esse é exatamente o ponto do acidente lá do senhor Leonel, também lá na entrada da Avenida José Júlio da Costa, a situação em que ficou a bicicleta do senhor Leonel, uma vítima do nosso trânsito violento. Essa bicicletada, uma foto que nós íamos falar mais sobre a bicicletada, que foi o primeiro grande movimento de ciclistas e uniu os vários grupos de todo o Vale do Aço, e ocorreu no ano passado nas 3 principais cidades. Essa foi de Ipatinga, a primeira, se eu não me engano. Primeira, acho que deu quase 200 ciclistas. Avenida Monteiro Lobato, no bairro Cidade Nobre. E agora a solução para tudo isso que nós vimos aí, como é que está, doutor Márcio, a discussão com o governo municipal da proposta que foi levada lá há mais tempo? Nós aguardamos agora a sanção da lei recém-aprovada, né? E mais do que isso, porque a lei sozinha não muda nada. O que muda é se tiver uma tomada de decisão política do executivo em querer priorizar o trânsito e criar condições para isso. Então a gente espera que ele faça o investimento nas ciclovias, na infraestrutura para transformar o transporte de bicicleta em algo viável, né, que permita a gente circular por toda a cidade com a segurança e conforto necessária. Para isso existe uma série de incentivos. O PAC da mobilidade e alguns outros projetos do governo federal que contempla financiamento, incentivos de várias formas, né, direto internacional, direto do governo federal. Então tem várias formas de incentivo financeiro, de apoio do governo federal. Então depende agora que a prefeitura busque esses recursos, caso, como eles alegam que hoje falta caixa, então existe forma de buscar isso aí. Então que ele busque e tome decisão política de investir e priorizar esse transporte na cidade, Ipatinga. E, idealmente, interligar isso com a região. Nós vivemos numa região também, uma região que junta vários municípios. Ideal que nós tivéssemos ciclovias, no caso de Ipatinga, no entorno da Alzeminas, ligando a Alzemina aos bairros, os bairros entre si e os municípios entre si. Permite a gente circular dentro do município de Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Paraíso, né? Tem o caso aqui a rodovia do Parque, que pode ser aproveitada nos momentos, já que vai ser construída agora, pavimentada agora, que já contempla o projeto dela,
né, uma ciclovia junto. A MG 759. 759, é uma alternativa ótima agora para no projeto de implantação já contemplar uma ciclovia. Só um minutinho. O doutor Nível, o engenheiro DR Coronel Fabriciano, é aqui do Vale do Aço, sabe da necessidade, sabe dessa discussão, certamente está acompanhando pelos jornais, essa discussão cicloviária. Que não faça, já que é um engenheiro do DR, está próximo, lá e tem poder de deliberação, de sugestão e de intervenção mesmo, que a 760, a pavimentação dela não seja uma estrada pavimentada como a 759, que é a estrada que liga Ipatinga, a BR-458, próxima à Ponte Metálica, até Pingo d'Água e Córrego Novo. A estrada não tem acostamento e é um lugar cheio de veículos de tração animal, próximo principalmente a Revés do Belém e a Pingo d'Água. E também os ciclistas usam muito aquilo ali, ou para trabalhar ou para lazer, isso não vem ao caso. Mas foi construída uma rodovia sem acostamento, sequer acostamento, aquela 759 tem. Esperamos que a 760 tenha pelo menos um acostamento decente para ser utilizado pelos veículos alternativos de transporte. Desculpa interromper, doutor Márcio, eu aproveitei o gancho aqui. E está importante isso aí, né? Então, que cria isso aí, que a gente pense nisso do ponto de vista regional, né? Então, nós precisamos de envolvimento dos prefeitos dos 4 municípios, a associação não me chama, a região metropolitana, tem a Assembleia Metropolitana, a Agência Metropolitana, que envolva nesse projeto, na construção do plano diretor, tanto o plano diretor do município, que está em discussão, quanto o regional. Então, que os planos diretores contemplem essa questão do ciclista, né, do transporte coletivo, né, e bicicleta, e faça a delegação regional, tanto para quem passeia, inclusive para quem passeia, por exemplo, das rotas turísticas, né, que tem um pessoal que faz, que passeia final de semana, vai para os morros e tal aqui, né, que tem essas rotas aí, sendo analisadas e adaptadas para isso. Que seja a ideia encampada também pelo pessoal do Circuito Mata Atlântica de Minas, que luta para a ampliação do turismo. O cicloturismo já cresce em várias regiões de Minas Gerais. Estivemos no fim de semana em Alto Caparaó, e Alto Caparaó tem o Caminho da Luz, que interliga várias cidades até Alto Caparaó e principalmente é utilizado por ciclistas. Agora, preciso ter estradas. Lá eles já pensaram nisso, em investir melhor em estradas e sinalização, sobretudo. Jamile, e você, como é que você está vendo assim, a receptividade do setor político, do poder público municipal diante da discussão que vocês levam até quem realmente define as coisas? Bem, eles parecem receptivos, né? Mas até o momento a lei foi aprovada, né? Mas uma coisa é ser receptivo, outra coisa é colocar realmente em prática. Então isso a gente ainda está aguardando. Como ele falou, a lei vai ter que ser sancionada pela prefeita, posteriormente passará para a secretaria, e aí um estudo vai ter que ser realizado para que sejam implantadas ciclovias que realmente possam agregar a cidade, não fazer igual alguns casos, até em outras cidades brasileiras, que ciclovias foram construídas sem muitos estudos e acabaram não sendo muito utilizadas por ciclistas, que muitas delas nem apresentavam muita segurança aos ciclistas. Então tem que ser um estudo muito bem feito, um empenho da secretaria para isso, e vamos aguardar, ver se realmente esse projeto vai ser implementado. Receptividade a gente tem, mas vamos ver até onde vai essa receptividade. Tomara que os ciclistas não tenham que fazer como o pessoal que está aí nas ruas pedindo redução da passagem, melhoria de rota, melhoria de ônibus, e fazer do protesto aí, né? Tomara que seja resolvido de uma forma melhor, pacífica, sobretudo, né, Tomás? Com certeza, é o que nós estamos buscando com isso, né? De forma construtiva, propositiva, né? A gente está melhorar o trânsito e as condições da cidade. Né? Essa é uma situação, semana passada tivemos aqui um entrevistado, o psicólogo Dr. Hudson Miranda, e ele lembrava o seguinte: no Brasil se fazem conferências e mais conferências, audiências e mais audiências, depois vem seminários, depois vem sei o quê. E as coisas, as decisões, elas demoram demais para aparecer. E aí, há um momento que a população perde a paciência, vai para as ruas e aí não vem ao caso se estão sendo manipulados ou não, se estão com interesses políticos partidários ou não, mas o fato é que eles estão protestando com razão por coisas que não são feitas ao longo de tanto tempo. Né? Nós temos aqui no Vale do Aço casos como a BR-381, SEASA. Comecei a trabalhar como jornalista no Vale do Aço em 1995. Uma das primeiras matérias que fiz, SEASA. Quase 20 anos se passaram, não tem SEASA no Vale do Aço. Agora, tomara que não tenha daqui a 20 anos, eu esteja bem velhinho, né? Seja aqui, cultura entrevista, e aí não tem ciclovia em Ipatinga ainda, aí não é possível, não tem jeito. Espero que ciclovias saiam mais
plano cicloviário seja realmente aplicado, não só em Ipatinga, Timóteo Fabriciano e Santana do Paraíso. Falei o tempo todo, doutor Márcio. Márcio é médico, especialista em qual área? Sou clínico e infectologista. Clínico e infectologista. E infectologista. Okay. E ciclista também? E ciclista também. Legal. Mais de passeio. Ok. Jamile, falei que é estudante, estuda em qual área? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Legal. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no estúdio hoje. Sei que todo mundo tem a agenda muito apertada, mas arrumaram um tempinho para vir aqui conversar sobre esse assunto que é de extrema importância. A questão da mobilidade urbana é um dos assuntos, bandeiras que estão inclusive nas ruas aí com as manifestações. Mas antes, muito antes de falar em manifestação, esse pessoal já trabalhava com esse assunto no plano cicloviário para Ipatinga. Obrigado, doutor Márcio. Obrigado, Zé. Jamile, obrigado pela presença. Obrigada. Vocês querem acrescentar alguma coisa a mais? Eu gostaria de acrescentar uma questão que a gente discute o sistema cicloviário, mas quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente tem que abranger um pouco mais. Até para melhorar as condições dos ciclistas, a gente tem que diminuir a quantidade de carros. Uma das formas, né, é diminuir a quantidade de carros na cidade. Então não tem como pensar em melhorar essa segurança para os ciclistas e não pensar também no transporte público. Então há uma necessidade também de melhoria do transporte público. A gente está focando mais na ciclovia, mas para os representantes, né, ficarem atentos, porque é um assunto muito mais amplo, apesar do foco do nosso projeto ser a ciclovia, mas essa discussão é muito mais ampla e precisa de ser repensada em todos os seus lados. Legal, muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte também, o governo municipal, se já tiver aí uma decisão sobre a sanção da lei, se já tiver também alguma coisa do ponto de vista de execução desse plano cicloviário, que tem um espaço também aqui nessa mesa para apresentar para o telespectador. O Cultura Entrevista fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.